Fala galera, professor Leonardo de novo aqui na área da terceira aula para vocês de matemática básica, que não é tão básica assim, se você pensar por um lado aí, que agora a gente vai começar a falar de uns números que não são mais números romanos, que são os números naturais. Só que a gente vai aqui para o próximo slide para vocês perceberem que como que eu ainda não sei o que são os números naturais, a gente precisa pensar o que são números naturais. Essa palavrinha aí, hindu, arábico, são o povo hindu a partir de livros arábicos, né? Então, o povo hindu leu os livros arábicos e a partir daí formou esses números que nós conhecemos hoje. O número 1, 2, 3 até o 0. Então, são 10 números, são 10 algarismos. Na última aula a gente chamou eles de glifos. Agora a gente vai sempre citar o nome algarismo. A culpa necessariamente dessa mudança dos números romanos para os números indo-arábicos, a culpa é do zero. Porque como os números romanos não tinham zero, eles queriam representar nada. Representaram nada. Então foi por esse motivo que os hindus leram os livros dos árabes e fizeram esses números aí que a gente conhece hoje. Esse é um sistema de numeração posicional, ou seja, a posição do número vai variar de acordo com o que ele vale, vamos colocar assim. É difícil dizer isso agora, mas no futuro vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo. Esses números são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai. Ou seja, existem infinitos números aí indo-arábicos. O que a gente pode ver é sempre que a gente pegar o nosso celular e olhar os dígitos do nosso celular, os dígitos da calculadora, ou nesse caso aqui, os dígitos do telefone público, são 10 dígitos. Esses dígitos são chamados de dígitos indo-arábicos. O I de Indo e o A de Arábicos. Porque hindu é o povo hindu, indo-arábico. Beleza? Próxima tela a gente vai entrar aí, então, quantos números existem. Só para vocês terem uma noção, são infinitos números. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que sempre falar. Os números são infinitos, mas esses infinitos, até mesmo entre o 0 e o número 1, já tem números infinitos. E pode ser o 0,1, e entre ele tem o 0,01, que é menor do que o primeiro, tem o 0,001, que é menor do que os outros dois, e tem o 0,001, que é menor do que os outros. Ou seja, toda vez que você falar um número, eu consigo falar um número menor que ele. Toda vez que você falar um número, eu vou conseguir falar um número menor que ele, ou maior que ele. Pense sempre nisso, tá, gente? São infinitos números e toda vez que você citar um número, vai existir um número maior e um número menor. Por isso, a matemática ela precisou ser detalhista com os números. Ou ninguém ia entender, que é exatamente o caso que está acontecendo agora. A gente não está entendendo bolhufas, que é no meu ditado popular, não estamos entendendo nada. Até agora, nós já sabemos o que são números infinitos. São infinitos números que existem. Então, existem infinitos números. Esse é o símbolo de infinito. Existem infinitos números e nós não sabemos como organizar esses números. Mas existe uma maneira aí bem simples de organizar os números. E eu vou mostrar para vocês como é que eles fizeram. Eles fizeram do mesmo jeito que a minha mãe faz quando ela compra arroz, feijão, açúcar e café. Ela não mistura tudo. Ela coloca um em cada pote. E cada pote tem o seu nome, o seu tamanho, a sua categoria. Vamos colocar assim. O que a minha mãe faz com os potes, a matemática fez muitos anos atrás com os números. Ela fez o menor pote que existia e ela chamou de conjunto dos números naturais. É o menor conjunto, o menor e também o primeiro. Foi o primeiro conjunto que existiu na matemática, ou seja, a primeira organização de números. A gente pode conhecer eles por esse símbolo N
com uma perninha aqui, a primeira perninha assim, ou N e uma perninha bem no meio, assim também. Ele pode ser conhecido por esses dois símbolos, tá, gente? É só a gente lembrar que é N de natural. E dentro desse conjunto, eles só existem alguns números, não existem todos os números. Eu fui um pouco sarcástico ao escrever, só existem alguns números. É porque não existem nenhum número, não existe dentro desse conjunto nenhum número que possui vírgula. Se tem vírgula, não pertence ao conjunto dos números naturais. Então existe o 0, existe o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e por aí vai. Mas, professor, o senhor está colocando vírgula aqui, ó, aqui, aqui, tudo isso é vírgula. Você disse que não existia vírgula. Gente, essa vírgula é só para a separação entre um número e outro, tá bom? É a separação entre o 0 e o 1, 1 e o 2 e por aí vai. Não existe, por exemplo, um número... Vamos colocar aqui o número 1,2. Esse número aqui ele não pertence ao nosso conjunto dos números naturais. Ele pode pertencer a outro pote, mas o primeiro pote ele não faz parte do primeiro pote. É como se você quisesse colocar pó de arroz ou pó de café na vasilha de arroz. Não pode. Vai estragar o arroz e o café. Então, na matemática, eles organizaram. Vocês lembram que no quadro anterior eu coloquei que existe um monte de números só entre 0 e 1? Existem infinitos números entre 0 e 1. Só que esse conjunto ele é tão detalhista que ele indica que não existe nenhum número entre 0 e 1. Depois do 0 é o número 1 e acabou, e pronto, final, e a minha assinatura e quem manda sou eu. Foi assim que a matemática fez. Por que ela fez assim? Para ficar mais fácil. Quando a gente não trabalha com o infinito, é mais fácil. Porque o infinito é chato, o infinito é desgastante. Então a gente está trabalhando aqui com números que não são infinitos. E aí eu sempre falo para os meus alunos quando eu estou dando aula, gente, esse é o conjunto dos números que a gente pode contar. Ou seja, você pode usar os seus dedos para contar. Se você não levantar nenhum dedo, representa o número 0. Se você levantar um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5, 6, 7, por aí vai. Só que nossos dedos são limitados. O conjunto não é tão limitado assim. Olha só, nossa idade. A gente pode muito bem relacionar a idade. Existem pessoas de 100 anos. A gente pode relacionar aos anos. Nós já estamos no ano 2020. É um número natural, assim como a sua idade. Os meses do ano. O ano tem 12 meses. E todos esses 12 números aí fazem parte do conjunto dos números naturais, porque ele não tem vírgula. É um conjunto que esses números, nenhum deles tem vírgula. Todos eles são números normais, vamos colocar assim, naturais normais. Horas. Se você olhar no seu relógio, o seu relógio pode variar aí de 0 até 23 horas. Porque quando chegar a 24 horas, ele reseta, certo? Minutos. Ele só vai até 59, do 0 ao 59. Segundos, do 0 ao 59. A velocidade de um carro, de uma moto, a sua própria velocidade, também são todos de números, números totalmente normais. Então, todos esses números, eu tenho 27 anos. Esse é um número natural. Nós estamos no ano de 2020. Esse é um número natural. Um ano tem 12 meses. Esse é um número natural. Um ano tem 365 dias, por exemplo. Esse também é um número natural. Um dia tem 24 horas. É um número natural. 60 minutos. 60 segundos. A velocidade foi de 287 km por hora. Tudo isso que eu coloquei aqui embaixo representa números naturais. Porque se você reparar, nenhum deles, tem vírgula. Nenhum tem vírgula. Então, nós vamos sempre lembrar do conjunto dos números naturais como o conjunto dos números que a gente pode contar. E a gente não conta com vírgula. A gente não conta um dedo e meio. Ou a gente conta um dedo, ou a gente conta 2 dedos.
Beleza, galera? Tranquilo nessa parte? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero saber por que eles colocaram nessa ordem de 0, 1, 2. Então, por que depois do 0 vem o número 1, e depois do 1 vem o número 2, e depois do 2 o número 3, e por que assim vai? Gente, antigamente, eu não estou falando antigamente na época do meu pai ou na época do meu avô. Eu estou falando antigamente na época do homem da caverna. Tipo assim, é uma época extremamente antiga. Nessa época, a gente só tinha filho, nós tínhamos filhos. Então, matemática, ela trabalha em cima dessa palavra de filhos. Pais, avós. Trabalhando em cima dessas palavras, a gente, quando eu falo a gente, foi a matemática, tá, gente? A matemática pré-julgou que deveria existir um sucessor, ou seja, um número que tenha sucedido outro número. E foi escolhido que depois de o zero, o sucessor seria o número 1. Ele é o sucessor, ou seja, ele é praticamente como se fosse o filho do zero. E é claro, o 1 também teve filhos. E o filho do 1 foi escolhido, que foi o número 2. E depois do número 2 teria que ser o número 3, ou o número 4, ou 5. Então essa ordem se dá por essa palavrinha de sucessor. Ou seja, existe uma ordem. Lá em casa, quem manda é meu pai. Tecnicamente, vamos colocar assim. Por ser mais velho que eu, por ter me dado educação. Só que nos meus filhos, quem vai mandar nos meus filhos vai ser eu, e não tecnicamente os meus pais. Na teoria, tá, gente? Não na prática, isso. Então nós temos que perceber essa semelhança que há entre eles. Quem disse que teria que ser assim? Ué, gente, quem disse foi a matemática. A primeira ciência do universo. A matemática é tão antiga que o povo não sabia falar, mas tecnicamente já sabia calcular. Já sabia trocar uma pedra, já sabia que um lobo daria para não sei quantas pessoas comerem. Então, na teoria, a matemática é a primeira ciência do universo e ela escolheu que seria desse jeito, que essa seria a ordem dos números. E por que ainda é assim? Porque a matemática é a única ciência exata que existe. Ou seja, é a única ciência que não muda. Não muda em momento nenhum. Daqui a 50, daqui a 100 anos eu estarei morto e a matemática vai continuar sendo a mesma. Os professores que vão dar aula daqui 100 anos, 200 anos, vão dar a aula pode ser totalmente diferente, mas a matemática vai ser sempre a mesma. O conjunto dos números naturais vai ser sempre um conjunto que começa com o 0, depois dele vem o 1, depois vem o 2, o 3, o 4 e por aí vai. Literalmente para seguir uma ordem, um padrão, para seguir essa palavrinha sucessor. Eu não preciso entrar em detalhes matemáticos para explicar ou justificar isso para vocês. Eu quero que vocês entendam que literalmente ela simplesmente aconteceu isso por causa dessa palavrinha sucessor. Eu escolhi meu sucessor e o sucessor é esse. Então sempre foi escolhido a partir disso. Beleza, gente? Gente, eu não sei a idade de vocês, mas a matemática é tão antiga e eu gosto muito de exemplificar a matemática com alguns jogos ou algum desenho animado. Então, se eu falar algum desenho animado, algo que você não conheça, pesquisa, vai lá, verifica pelo menos alguma coisa desse tipo. Geralmente eu sempre trago imagens para que você fique bem mais claro para vocês, tá bom? Voltando aqui ao nosso conteúdo. Reta numérica. Os caras pegaram uma reta e colocaram os números na ordem. Que ordem é essa? Todo número, toda reta vai começar pelo número 0. Essa é a origem de tudo.
E depois dele vem o 1 por ser sucessor, o 2 por ser sucessor, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. E essa setinha aqui indica que ainda tem o número 8, 9, 10 e por aí vai. Ou seja, infinitos números. Essa é a orientação básica dos números, certo? O 0 é a origem e depois dele é maior que ele. Como assim, professor? Eu não entendi o que está escrito aqui. Se a gente levar em consideração, o 1 ele é maior do que o próprio 0. Mas você sabe por que, que 1 é maior que 0? Por que, que é melhor ter um real do que não ter nada? Simplesmente pelo fato dele estar à direita do número. Por esse motivo que se eu colocasse um 3, o 3 vai ser maior que 1 porque o 3 está à direita. O 7 estaria aqui, ele é maior porque ele está à direita. Então, a nossa ordem, a orientação, é sempre para a direita. Você não pode escrever números aqui para a esquerda. Esses números aqui na esquerda ainda não existem. Eu quero que vocês escrevam os números para a direita. Correto? Tranquilos? Vocês vão ver melhor isso no próximo quadro. Por enquanto, não. Mas, por enquanto, a gente vai ficar nos símbolos. Esse símbolozinho aqui e esse aqui. Um representa menor que e o outro maior que. Mas como é que você vai gravar, aprender esses símbolos e os que eles representam? Por um jogo bem antigo que eu jogava e talvez você também jogava ou ainda possa estar jogando. O nome desse jogo é Pac-Man. Pac-Man é esse bonequinho aqui, amarelinho, que ele sai comendo as frutinhas. E se vocês repararem, olha a boca do Pac-Man aqui, ó. Eu estou grifando só a boca do Pac-Man. A boca do Pac-Man tem esse formato aqui. Ou seja, olha só, é o mesmo formato do nosso símbolo matemático. É idêntico, é o mesmo formato. Só que o objetivo do jogo é comer a maior quantidade de frutas, sem deixar que os fantasminhas peguem ele. Na matemática, o objetivo é comer a maior quantidade de números grandes. Se o Pac-Man tem 2 números, ele vai escolher o maior e não o menor. É o que está escrito nesse parágrafo aqui. Eu não vou ler o parágrafo porque a aula é de matemática, não de português. O objetivo do Pac-Man é comer a maior quantidade de frutas. Na matemática, o objetivo é comer o maior número. Então, nós teríamos aqui, coloquei um exemplo aqui, tem o 14 e o 15. O Pac-Man ficaria em direção ao 15. A boca dele fica aberta para o 15, porque o 15 é maior. Então, ficaria desse jeito aqui, ficaria desenhado desse jeito aqui. Se a gente levar em consideração só o símbolozinho, que é a boca do Pac-Man, que é desse jeito aqui, é esse símbolo aqui. Isso aqui é lido da seguinte maneira, gente. 14 é menor que 15, ou seja, a gente não lê sempre da esquerda para a direita? Então a gente leu 14, o símbolo é menor que 15. 14 é menor que 15. Foi o que a gente acabou de ler. E se fosse o contrário, Leonardo? Me dá mais um exemplo, porque eu não estou entendendo direito essa parte aqui. E se fosse os números 25 e 12? Nós temos aqui dois números aqui, 25 e 12. O Pac-Man ficaria com a boca apontada para o número 25. Porque é um maior número, entre 25 e 12, ele ia preferir comer o número 25. Então aqui está a boca do Pac-Man, com esse símbolo aqui. Ou seja, é a mesma coisa que está aqui, mesmo símbolo que está aqui. E aí a gente vai sempre ler 25. Esse símbolo aqui representa maior que. 25 é maior que 12. Foi o que a gente acabou de fazer. Com a ajuda do Pac-Man. Então na prova, se você precisar desenhar o Pac-Man, você pode desenhar o Pac-Man. Mas aí depois você lembra que o que importa em si é a boca do Pac-Man. E não só o Pac-Man.
foi mais ou menos o que está escrito aqui, que eu falei para vocês. Mas é claro que é hora de praticar, né, gente? Vocês vão dar aquela pausa no vídeo e usando só os símbolos menor que e maior que, comparar os números abaixo. Vocês vão ter que apontar o Pac-Man para o maior, para o símbolo melhor. Então, dá aquela pausa agora. Certo, galera? Acredito eu que copiaram, fizeram. A gente vai ver qual número é maior, 12 ou 15? É o 15. Então, eu desenharia o Pac-Man da seguinte maneira, assim. Nossa, que desenho bonito do professor, gente. O Pac-Man seria desenhado desse jeito aqui. Mas é claro que eu não vou deixar um desenho desse. Eu vou escrever literalmente o símbolo do Pac-Man, a boca do Pac-Man somente. Ou seja, ficaria desse jeito aqui. Já aqui, ficaria do mesmo jeito porque o 16 é maior do que o 13. Então, a gente escreve desse jeito. Já aqui, o 28 é maior. Então, a boca do Pac-Man fica invertida. Aqui, o 7 é maior. Então, a boca fica desse jeito. Aqui, o 2 é maior que o 0. Então, fica desse jeito. E aqui, o 2 é maior que 1. A boca fica desse jeito. E aqui, o 20 é maior que o 15. E a boca fica desse jeito. Beleza, galera? Tranquilos? Como eu sempre faço. E aí? Beleza? Tranquilos? Então, eu só quero saber o que vocês já sabem. Qual é o primeiro número do conjunto dos números naturais? Existe um número que é o primeiro deles. É o número 0. Quantos números existem no conjunto dos números naturais? Como vocês sabem, eu sempre coloco aqueles 3 pontinhos ou tenho aquela setinha apontada. Isso significa que existem infinitos números no conjunto dos números naturais. Só que não pode ser número com vírgula. É exatamente a próxima pergunta. Cite 3 números que não estejam dentro do conjunto dos números naturais. Eu posso colocar qualquer número que tem vírgula aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, esse aqui, esse aqui, pronto, ó, citei. Esses 3 não estão dentro do conjunto dos números naturais, simplesmente pelo fato deles terem vírgula. Pronto, gente, está explicado aqui, ó, os números que possuem vírgula não podem estar no pote de arroz. Eles vão para o pote de açúcar, que a gente vai ver depois. O pote de açúcar, por enquanto é o pote de arroz. Qual símbolo matemático representa o conjunto dos números naturais? Gente, é N. Pode ser N com uma perninha mais grossa ou N mais grosso aqui no meio. Tanto faz. Qualquer um desses dois símbolos representa o conjunto dos números naturais. Por que que depois do 1 vem o número 2? Basta a gente lembrar da palavra sucessor. Se a gente lembrar da palavra sucessor, a gente vai lembrar por quê. Galera, é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Vai ter mais coisas. Fiquem ligados, fiquem atentos. Me chamem se necessário. Beleza? Falou, galera!